Sim. Pronto, bom dia, gente. Já começou, né, a nossa gravação da nossa aula de hoje, dia 15, que é a nossa revisão para a nossa avaliação. Como eu falei anteriormente, eu vou passar os slides que nós já trabalhamos ao longo da segunda parte da disciplina. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade para falar. Liga o microfone, tá bom? Importante. Tira a sua dúvida, não deixa nenhuma dúvida para outro momento, tá bom? O momento de revisão é sempre mais tranquilo. Então, gente, o que acontece? Nós iniciamos, o áudio tá bom? Ai, caiu alguma coisa no meu olho. Tá me escutando bem? Sim, tá tranquilo. Tá? Ótimo. Então, gente, nós começamos a nossa disciplina pensando justamente uma introdução à antropologia. No primeiro momento, a gente viu questões sociológicas e depois a gente foi observar, né, as questões antropológicas. É interessante sempre a gente lembrar que sociologia e antropologia são disciplinas, né, separadas, todavia elas têm aí as suas interrelações, elas têm, né, diria, as suas solidariedades. Não à toa que a gente chama sempre de bases socioantropológicas, porque é importante a gente ver essa confluência, né, entre as questões de ordem social, como é que essas questões de ordem social elas vão sendo, né, pensadas, desenvolvidas, e também, né, aí na antropologia, como a cultura, como os processos culturais, eles vão, né, se desenvolvendo. Então, como a gente viu, eu acho que esse slide é importante, né, só para a gente ir relembrando e rememorando. Quando a gente está pensando na antropologia, a gente está pensando em três grandes eixos, três grandes lugares. O primeiro é o lugar da cultura, depois o lugar do homem e, por fim, né, em terceiro lugar, a antropologia. Por quê? A antropologia como sendo esse conhecimento que faz essas interconexões, essas relações entre o homem e a cultura. Lembrando, né, que o homem, o ser humano aqui, né, esse homem continuando de ser humano, ele é esse produtor de cultura. Né? Ele é quem produz, né, a partir das suas diversas perspectivas de sociabilidade, a partir das suas perspectivas, né, de organização social, como a gente viu, diversas formas para solucionar os problemas cotidianos, nós poderíamos dizer dessa forma. Então, bom dia quem está chegando. O ser humano, né, ele vai, através da cultura, solucionar os problemas da vida, né? Ou seja, questões de alimentação, questões de caça, as questões de moradia. Então, tudo isso nós vamos observando que os homens, em diversos lugares do mundo, eles vão, né, criando alternativas, meios para resolver essas questões, né, que são comuns a todos os seres humanos. Todos os seres humanos precisam comer, todos os seres humanos, né, precisam reproduzir, todos os seres humanos eles precisam ter uma higiene, todos os seres humanos eles precisam, né, tem uma série de necessidades que são comuns, né, à espécie humana. E aí, quando estou falando de seres humanos, estou falando de espécie. Logo, não há um padrão para essas questões, né, para a resolução desse tipo de atividade. Então, essa variação, essa diversidade é o que a gente chama de cultura. E a antropologia, né, enquanto sendo essa ciência, esse lugar de saber que vai, antes de mais nada, buscar compreender como é que se dá essas interações. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que é que mais vai... Pronto, só lembrando um pouquinho das teorias antropológicas, né? Nós vamos observar que ao longo do desenvolvimento da antropologia, nós vamos vendo que algumas teorias vão buscar explicar como funciona a cultura, como funciona, né, esse processo de desenvolvimento de de todas essas expressões da vida humana, né, poderíamos dizer dessa forma, ao longo, né, desse desenvolvimento, desse lugar de saber.
É interessante que a gente vai vendo que, por exemplo, no século XIX foi muito forte a teoria de evolucionismo linear, ou seja, uma ideia de evolução da cultura que apontava ou que mostrava que os processos culturais que estavam inseridos nas sociedades, eles passavam, né, por processos de evolução, por um estágio, por fases, né, onde as fases mais, como posso dizer, as fases mais iniciais, elas estariam correlacionadas à selvageria, à barbárie, e com o longo do tempo, né, a civilização ela iria se desenvolvendo, até chegar ao estado civilizatório e, posteriormente, o estado de perfeição. É interessante que a gente observe e lembre que essa teoria, né, ela foi aí desenvolvida em especial, não, ela foi desenvolvida na Europa, né? E isso implica a gente pensar o seguinte, que nesse olhar linear, que nesse olhar de evolução ou evolucionista, né, a Europa ela foi tomada como esse lugar, esse estágio, né, de desenvolvimento. Então, tomou-se como modelo a Europa, né, a sociedade europeia e a cultura europeia, como lugar de civilização, como lugar de perfeição relativa, e tudo que não estava dentro daquela ordem, dentro daquela perspectiva, era considerado barbárie e selvageria. E aí a gente já vê um componente do que nós estudamos bastante, que foi a questão do etnocentrismo, né? Ou seja, quando a gente toma a nossa cultura como centro, como lugar correto, né, como base, e aí depois vai observando que as outras culturas, elas têm aí como elas se diferem da nossa, a gente vai, né, dentro desse processo etnocêntrico, vai reformulando um pensamento e sempre gradando, né, sempre trazendo numa linha de gradação hierárquica, né, essas outras culturas. E aí, lógico, né, a primeira vez que a gente vai observar o conceito de cultura é com Edward Taylor, né, no Primitive Culture, né, cultura primitiva, onde ele vai trazer aí toda uma definição, já mostrando, né, que a cultura ela é muito abrangente, que ela traz aí uma perspectiva, né, que abrange todos esses costumes, esses valores, todas essas formas de viver e estar do homem, né, em relação aos outros. É necessário lembrar, né, que dentro dessa perspectiva a gente vai ter, dentro das teorias antropológicas, a influência também dos fenômenos sociais, tal como a gente viu lá no Emile Durkheim, só que lá na sociologia, mas o Emile Durkheim também tem uma forte presença, né, e uma forte importância dentro dos estudos antropológicos, em especial junto com Marcel Mauss, que é seu sobrinho, né, é sobrinho Marcel Mauss, esse de baixo é sobrinho de Durkheim. E aí ele vai também tratar de pensar como, né, se dá esse processo de representação primitiva. E aí tem um livro muito importante que é Sociologia e Antropologia do Marcel Mauss, onde ele vai fazer todo esse processo, né, e vai consolidar também o estudo da antropologia na França. E aí, gente, nós vamos ter outra escola, né, que essa escola já é uma escola do relativismo cultural, em especial com o culturalismo, com o nome do Franz Boas, lá nos Estados Unidos. É interessante que a gente vai observando que no Franz Boas, a gente vai ver que com o culturalismo, a ideia é que cada cultura tem a sua própria história, tem a sua própria formulação. Nesse sentido, você sai desse lugar de uma evolução, isso implicaria dizer o quê? Se a gente fosse olhar o evolucionismo, é como se o evolucionismo, ele diz assim, olha, todas as culturas, elas tendem a evoluir, elas vão para fazer uma evolução. E aí a evolução, o ponto máximo por exemplo, o que a Europa fez, por exemplo. E quando a gente vai para a escola culturalista, né, norte-americana, que tem aí o Franz Boas como esse grande nome, a gente vai ver o seguinte, olha, não, a ideia já é outra. A ideia é que, assim, cada cultura tem a sua própria história e essas culturas, elas fazem processos de difusão cultural e aí elas vão também, né, frente a essas questões, sendo atravessadas por outras culturas, mas, nesse sentido,
é necessário que a gente estude essa cultura, que a gente estude cada cultura. E aí, não esperando que essa cultura, não fazendo essa previsibilidade, né, saindo mesmo desse lugar de evolução, né, não fazendo uma previsibilidade das evoluções da cultura, o que é que ela vai ser, né, mas não, é estudar essa cultura, né, a história dela. E aí você vai abrir duas coisas. A primeira que é a investigação de campo, ou seja, ir até o lugar, ir ver como é que funciona, você já tem esse processo, e nesse sentido você vai criando a perspectiva do relativismo cultural. Ou seja, é importante que uma questão ela seja vista dentro da cultura. E não, por exemplo, é tomada como um padrão universal, muitas vezes, e esse padrão universal ele vai aí estar posto para todas as culturas. Não. Um exemplo, a gente pode pensar nas formas de comer. Então, essa necessidade, por mais que ela seja, e aí já está mais na outra, só por mais que essa necessidade, né, ela se apresente em toda a espécie humana, você vai vendo que há em cada cultura, em cada história dessas culturas, uma forma específica de como esse alimento é tratado, quais são as formas de dieta, quais são os alimentos escolhidos. Então, nesse sentido, é importante que você estude a cultura local, por exemplo, pensando na questão gastronômica. Outra linha de pesquisa que foi muito importante é a antropologia estrutural, né? Que tem aí em especial Claude Lévi-Strauss, né? Como seu grande teórico, né? Como base para a gente pensar. O Lévi-Strauss ele vai dizer o seguinte, olha, existem algumas regras estruturantes da cultura. E é muito interessante quando a gente observa essa questão, porque o Lévi-Strauss ele vai dizer o seguinte, olha, a gente tem uma perspectiva estrutural, por quê? Os seres humanos, a espécie humana, ela tem uma série, como já falei, e aí quem vai falar mais enfaticamente sobre isso, uma série de necessidades. Seja elas de descanso, de alimentação, sexual, que mais de moradia, né, de moradia e proteção, enfim. Todos os seres humanos, enquanto espécie, têm essas necessidades. Só que o que acontece? Né? Cada cultura, em cada lugar, você vai ver que os sistemas, né, para resolver esses problemas, eles são diversos, mas eles estão dentro da estrutura do cultural. Ou seja, há padrões, né, que vão aí sendo atravessados dentro de cada cultura. Então, entender essa estrutura de como é que funciona e como essa perspectiva atravessa a formação de um determinado espaço, de uma determinada cultura, é importante. Né? Então, é a isso que ele vai tratar de uma perspectiva do estruturalismo. Né? E aí, lembrando que a produção do Lévi-Strauss também está muito ligado, né, à questão da linguística do período que ele estava, né, ali desenvolvendo as suas pesquisas. Interessante, aí a gente vai pensar no funcionalismo, né, com Radcliffe Brown e Evans Pritchard, né, que vão aí se contrapor às teorias da época e vão partir, né, dessa perspectiva de um ciclo de valores, né, que estão interligados. Ou seja, o que é que eles estão dizendo? Olha, tudo o que faz parte da sociedade, né, seja a linguagem, seja essas atividades subsistentes que a gente está falando, ou seja, qualquer outra forma, outra questão, faz parte do todo. E tudo isso pode ser entendido, né, como cultura. Logo, né, todas essas atividades, como o próprio nome da linha, né, de pensamento já diz, que é o funcionalismo, todas essas atividades elas têm uma função, né? E essas funções elas podem ser entendidas aí dentro da cultura. E aí é interessante que a gente vai ver nessa perspectiva de um funcionalismo estrutural, né? Ou seja, eles vão dizer o seguinte, olha, a estrutura social,
ela tem aí formas para se manter estável. Por mais que existam mudanças, por mais que existam todos processos, né, de religião, de organização, fatos sociais, mas esses processos, de uma forma ou de outra, mesmo que eles causem uma mudança, essa mudança ainda, né, está buscando manter uma estrutura social estável. Fechando aqui, deixa eu ver o que é mais importante, é a gente pensar também, né, o Clifford Geertz, na segunda metade do século XX, ele vai ter um impacto muito forte nas teorias de cultura. Por que, Antoniel? Porque ele vai ser considerado como um antropólogo que vai abrir espaço para o que a gente vai chamar de antropologia hermenêutica e antropologia interpretativa. Né? O que acontece? O Geertz ele vai tratar muito da antropologia simbólica, né? Ou seja, como é que os símbolos eles são uma identificação do significado cultural, né? A partir das observações dos ritos, dos mitos, das cosmogonias e assim por diante, né? E a perspectiva hermenêutica, né, está ligado a uma pergunta que é assim: qual é a ideia que existe por trás de um fato social? O que acontece, por exemplo, quando a gente tem uma manifestação de um movimento social? Então, ele está falando justamente, né, de como, por exemplo, pegando essa ideia, né, dentro de uma manifestação de um movimento social, você tem uma série de símbolos, né, você tem o ajuntamento, o agrupamento das pessoas, né, você tem vários cartazes, você tem várias mensagens que são desde mensagens oralizadas até mensagens que são através de cartazes, né, formas como essas pessoas podem, né, estar vestidas para esse movimento. Então, tudo isso, né, vai estar correlacionado, né, a uma perspectiva que o Geertz a gente poderia dizer o seguinte, né, a antropologia simbólica, né, o que é que significa, né, ou seja, o que é esses símbolos, como é que esses símbolos, esses mitos, essa organização funciona, mas também fazer isso, né, o que é que tem por trás desse processo. E aí, essa investigação é, antes de mais nada, uma investigação, né, de base antropológica. Aqui já começa o Laraia, e aí eu já passo para a nossa segunda parte da, da nossa disciplina. Da nossa disciplina. Antoniel, uma Oi, dúvida. pode perguntar. É, será só para estudar só o slide ou você passou algum conteúdo em livro? Ah, tá, tem o material lá no. Por exemplo, tá vendo esse artigo, Conceituando a Antropologia? Ele tá lá no Canvas, quase não sai. Canvas, tá lá no Canvas. Então, sempre todo o material tá lá no Canvas. Mas aí também o slide também tá no Canvas. Geralmente eu sempre coloco muitas partes, né, assim, do livro, todas essas questões que vocês estão vendo aqui são dos artigos, então podem dar uma olhada aqui pelo slide, pelos slides, né? Tem alguns slides aí, assim, varia muito, né? Eu vou fechar esse, tá? Deixa eu parar aqui. Então, acho que dessa primeira parte de introdução à antropologia, acho que essas teorias elas são importantes para a gente lembrar essa questão da interação, homem, cultura, né, e antropologia. Porque varia muito, assim, tem slide que geralmente eu boto mais texto, tem slide que eu boto menos texto, né? Mas pode dar uma olhadinha assim. Gente, até aqui alguma dúvida, alguma questão? Gente, me dê aqui 2 minutos, só vamos lavar meu olho, que eu acho que deve ter caído alguma coisinha que tá coçando. Só 1 minuto.
Pronto, voltei. Então, nessa primeira parte, alguma dúvida, alguma questão? Bem, num segundo momento, nós fomos passar essa introdução, nós vamos pensar um pouquinho sobre, né, as origens da humanidade, o passado cultural do homem. Como é que nós, seres humanos que estamos aqui hoje, nos desenvolvemos, né, de onde é que a gente veio. E aí nós fomos vendo, né, aí, por exemplo, está aqui o livro base, algumas dicas de leitura que eu passei. Mas aí a gente foi vendo, né, que o processo de evolução humana, ele se dá, né, ao longo do tempo, né, e assim com um fundo histórico muito grande, e a gente vai pensando, né, qual é o papel da arqueologia, da paleontologia e da antropologia, né, que é nosso foco, a física e a estrutural, para pensar esse desenvolvimento humano, né, os vestígios arqueológicos, né, enquanto, né, evidência científica de evolução, juntamente com os fósseis e utensílios, né, e outros artefatos que foram aí encontrados. Nesse sentido, eu acho muito interessante que a gente pontue essa questão, né, de uma evolução da humanidade biocultural. Por que, Antônio, você está trazendo essa perspectiva desse slide? Está até marcadinho aqui de outra cor. Porque quando a gente vai pensando na evolução, né, a gente pode tem que juntar esses dois elementos, né? O biológico, ou seja, como a gente vê aqui na imagem, né, essa perspectiva de uma evolução biológica, mas também o processo cultural, as formas de cultura, elas foram também acompanhando esse processo evolutivo, certo? E aí é interessante, né, que a gente veja o seguinte, mas, Daniel, na aula passada, né, nesse instante você estava dizendo que teve uma teoria que foi considerada o evolucionismo cultural, e essa teoria, ela não, como posso dizer, ela não faz sentido, né, porque todas as culturas, elas são importantes, todas as culturas, ela tem a sua própria estrutura, como a gente viu. Então, não existe cultura pior ou cultura melhor. Sim, está certíssimo. Só que quando a gente está falando aqui nesse processo de evolução biocultural, é para a gente entender que ao longo do desenvolvimento biológico, né, do ser humano, da espécie humana, essa cultura ela também foi sendo desenvolvida. Isso implica dizer o quê? Não é um desenvolvimento de melhor ou pior, mas é um desenvolvimento de novas formas, né? De novas perspectivas, frente, lógico, como a gente viu, às capacidades, tanto corporais como cerebrais. Então, aqui dentro dessa perspectiva, né, da geologia do mundo, a gente vai ver que o ser humano está aqui no período quaternário, isso aqui foi falado também com bastante calma, quem quiser dar uma olhada depois na aula, tá gravadinho. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de um período, né, da era Cenozoica, a gente está falando aqui do período quaternário, na época do Pleistoceno e no Holoceno. Então, a gente está falando aqui de um desenvolvimento, né, humano, de um desenvolvimento de espécie humana de 3 milhões, 2 milhões de anos atrás. Né? Então, isso é muito importante para que a gente... Esse vento está atrapalhando muito, dá para entender o que você está falando. Deixa eu fechar aqui a janela. Aqui a gente está falando com vento. Deixar só uma brechinha para não ficar calmo. Pronto. Melhorou? Se você fez o tremelique da janela. Mas vamos lá. Então, a gente está falando aqui de um desenvolvimento, né, da nossa espécie, né, de um fundo histórico muito amplo, de 3 milhões, 2 milhões de anos. Então, a gente está aqui, como a gente costuma dizer, não está aqui há pouco tempo. Né? Então, assim, nossa espécie já vem, né, um bom tempo, né, um bom tempo relativamente frente a outras espécies, né, habitando nesse planeta. Vamos lá, eu vou passar aqui logo para essa parte. Pronto, então aqui nós vamos observando, né,
como se dá o processo, né, dessa evolução dos seres humanos, e a gente viu, né, um pouco do Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo de Neanderthales e o Homo sapiens sapiens, né, que data aí no mínimo 300 mil anos, né, e o Homo de Neanderthales também, 2,5 milhões a 12 mil anos atrás. A gente também observou que pode ter havido um momento e houve, né, um traço dessa confirmação, são os estudos em genética, que Homo sapiens e Homo neanderthales se encontraram, né, tiveram aí possivelmente processos de cruzamento, processos de práticas sexuais, tanto é que na nossa genética ainda há, entre, se não me engano, 1,8% até 2,5% do nosso DNA de Homo neanderthales. E aí a gente vai vendo, né, nesse processo também, a ampliação da capacidade cerebral. Isso implica dizer o quê? Isso implica dizer diretamente que as práticas culturais, né, as formas de se relacionar também estão ligadas a esse processo, né, de evolução biológica. Por isso que a gente sempre fala, né, biocultural. A gente vai vendo um pouquinho, né, de cada uma desses hominídeos, né, começando com Australopithecus, né, que eles eram baixinhos, né, tinham uma caixa craniana pequena, os molares desenvolvidos, né, e eles habitavam terrenos mais abertos, tá? Eu estou só passando mesmo. Qualquer coisa, vocês podem dar uma olhada lá na nossa aula, né, especificamente, né. E aí tem uma datação de 3 milhões de anos. Depois a gente foi pensar no Homo habilis, né? Porque esse habilis aí vem de habilidade, interessante que a gente observe, né? E aí você já vai ver que esse Homo habilis, ele já tem aí uma habilidade, né? De quê? De uma iniciativa cultural, né? De buscar formas para resolver problemas, resolver questões, né? Então já foram encontrados vestígios arqueológicos, né, em especial artefatos de pedra, mostrando que já havia então, né, um processo de habilidades para, né, resolver questões, né, da vida, né, a partir de técnicas, a partir, né, da construção de pequenos instrumentos. O Homo erectus, né, foram encontrados diversos Homo erectus, e é interessante o seguinte, que é, como o próprio nome já diz, né, Homo erectus é esse homem em pé, né, que data entre 2 milhões e 400 mil anos. E aí, ele está, né, entre o Australopithecus, que é esse da ponta, de uma ponta, e o Sapiens, que é o da outra, ele está ali no meio. É interessante que ele já está, né, usando, já faz uso de fogo, pedras para cortar, já faz uso de armas. Então, você vai vendo que tudo isso, gente, quando a gente fala assim, usar fogo, uma pedra para fazer um corte, tudo isso é cultural. Tudo isso já são processos de ordem cultural. Então, é importante que a gente vá fazendo essas correlações, né? Então, você já vai vendo, né, como, né, essas espécies vão, né, essas espécies de homo vão aí buscando meios e formas para, né, ir solucionando as questões que vão lhe aparecendo. E a resolução dessas questões, nada mais é do que processos culturais. No segundo momento, nós temos os homens neandertales, que estão ali entre 2,5 milhões até 12 mil anos. E foram encontrados homens de neandertais em várias partes do mundo, né? E que coabitaram, como a gente já falou, né, com outras espécies humanas, em especial as sapiens, né? Os sapiens. Aí aqui tem um mapinha mostrando onde é que foram encontrados neandertales, na Espanha, na Croácia, na Rússia. Primeira vez foi na Alemanha, como a gente viu. E aí você já vai vendo que existe aí um processo de cultura complexo. Por quê? Porque eles já se vestem com pele de animais, eles já têm uma diversidade de instrumentos, como machados, facas, né? Já fazem coleta de alimentos, né? Já usavam fogo para se proteger, para cozinhar, né? E já viviam, né? Já tinham aí uma perspectiva de uma moradia, ou seja, né? De pensar um lugar para viver, como as cavernas, os abrigos de rocha. Então, é uma cultura complexa. E, por fim, a gente vai aqui ver o Homo sapiens, né, que depois a gente tem a variação de Homo sapiens sapiens, que somos nós, que datam aí 300 mil anos e ocupou todo o mundo, né, a gente vê isso. Pode ter sido, como a gente vê, foi contemporâneo através,
né, desses estudos em genética do Homo de Neanderthalis, toda a vida foi o que conseguiu aí sobreviver, e é interessante o seguinte, tem alguns estudos que mostram que, além de sobreviver, teve aí também uma perspectiva, né, de encontros, de choques entre sapiens e neandertales, e os sapiens tiveram maiores vantagens frente a processos adaptativos e conseguiram realmente, né, matar os homo neandertales. Assim, tem até um texto que, assim, mostrando como os homo sapiens, eles tinham essa capacidade, né, já de organização, e também como isso facilitou com que eles viessem a sobreviver, realmente, assim, matando, né, os homens neandertais. Lógico, juntamente também com outras questões de ordem externa, não é importante salientar. E aí a gente já vai ver o seguinte, olha, as tecnologias materiais, elas já são avançadas, né? Então já tem aí uma cultura bastante criativa, como, por exemplo, as artes rupestres, a produção de pedras lascadas, né? E com o fim das glaciações, né, os seres humanos deixam, né, essas grandes caçadas, como a gente vê no início do slide, e vão aí se tornar pequenos coletores. E começam, né, se a estabelecer ali no Oriente Médio, onde a gente vai ver as primeiras civilizações, né? E depois a gente vai ver, né, o espalhamento, né, de todos os Homo sapiens, né, ao redor do mundo, chegando aqui, inclusive na América do Sul. Bem, desse slide, eu acho que é essa primeira parte. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Tá rápido, tá devagar? Tranquilo. Porque como é revisão, é mais só a gente ir pontuando nessas questões. Deixa eu só ver aqui o chat. Nervoso de quê? Maria Helena. Maria, eu acho que a questão só... eu acho que eu só, se for questão... É bom para todo mundo, assim. Gente, questões de nota, eu só consigo resolver quando abrir vocês vão fazer a V2, né? Aí o sistema abre novamente. Aí caso alguém tenha... bem lembrado, Helena. Eu creio que seja isso, né? E para quem, mais alguém que esteja em algum tipo de situação dessa, seja na minha disciplina ou em alguma outra, quando o sistema abrir novamente, aí eu consigo organizar. Tá certo? Caso tenha ficado sem colocar alguma nota lá na V1. Aí quando abrir para a V2, eu consigo organizar. Tá bom? Então, voltando, acho que fechado isso, a gente foi falar, né? A gente viu o nosso slide sobre cultura, mais especificamente, tá? Tratando em especial, né, junto com o texto do professor Roque Laraia, Cultura, um Conceito Antropológico, na segunda parte, né, de como opera a cultura. Ou seja, como a gente foi observando, os homens de culturas diferentes usam lentes diversas, e, portanto, têm visões desconcentradas das coisas. Isso implica dizer que cada sujeito, né, vai, né, estar inserido em uma cultura. Então, a gente não vai ter um padrão mundial de cultura, né? É interessante que a gente diga isso. Daniel, por que você está repetindo tanto assim, os seres humanos, a espécie humana tem necessidades específicas? Sim, porque talvez isso seja geral, mas é geral da espécie. Agora, como é que cada pessoa, como é que cada sociedade vai resolver e vai solucionar essas questões que são, né, antes de mais nada, os processos culturais, né, vai variar. E aí, lembrando, né, assim, o processo cultural, gente, não é uma coisa, como é que eu posso dizer? A cultura não é por mais que a gente esteja inserido hoje dentro de uma perspectiva cultural, de aceleramento das coisas, de coisas mais rápidas, celular, internet, smartphone, né? Sei lá, Netflix, notícias chegando rapidamente, por mais que a gente esteja inserido nesses processos, é interessante a gente entender o seguinte, que a cultura, ela é algo cumulativo.
né? E é o cumulativo também nesse sentido de geracional. Existe, sim, um processo geracional. Então, você tem que, você for observar, muitas das coisas que nós fazemos são feitas há milhares e milhares, né, de anos, ou há muito e muito tempo. Desde, por exemplo, comer. Então, por exemplo, comer de garfo e faca. Tem aí, no mínimo, pensando na cultura europeia trazida para o Brasil, no mínimo 300 anos que a gente come dessa forma. Né? Assim, no seu sentido mais amplo desses atravessamentos. Então, não é algo... E aí, assim, por exemplo, a partir de amanhã, ninguém no Brasil mais vai comer de garfo e faca, ou com colher. Vai agora comer de hashi. Isso não vai acontecer. Ou seja, então a gente vai começar a observar que a cultura, ela é dinâmica, ela tem todos os seus processos, mas ela também está calcada, né, desse processo de herança cultural, né, de geração para geração. Essas questões é algo que eu já falei, né? Assim, o mesmo equipamento, o mesmo corpo, a mesma perspectiva da espécie, mas e aí cada grupo vai se organizando. Então, por exemplo, já que está de manhã, deixa eu deixar vocês com fome. Então, existe nessa necessidade essa necessidade nutricional de se alimentar. E toda a espécie humana. Seja no Brasil, na China, no Japão, na Rússia, nos Estados Unidos, na Nigéria, em qualquer lugar. Mas todo mundo se alimenta igual? Com a mesma comida? Não. Né? Cada lugar, e aí dependendo de como, de uma série de fatores, né? Desde, por exemplo, o que é que existe naquele espaço geográfico, né? Para comer, ou, na atualidade, né? Essas trocas, esses fluxos, né? De culturas, de multiculturalismo, também estão atrelados, por exemplo, a essa perspectiva gastronômica, mas você vê que existe uma diferença. E essas diferenças, elas são culturais. Então, eu já falei a questão do hashi, as formas de comer. Importante. Nesse sentido, né, é interessante que a gente lembre do conceito de etnocentrismo, que a gente falou nessa aula de modo mais detalhado. Né? Na outra aula sobre formação cultural do Brasil a gente também fala, mas aqui a gente falou mais detalhado. O que acontece? Olha, se nós estamos, né, se nós somos criados dentro de uma cultura, se nós estamos inseridos dentro de uma cultura desde que a gente nasce, né, desde que a gente se entende por gente, todas as pessoas, os nossos amigos, a nossa família, né, compartilha daquela cultura. Existe, né, o processo de etnocentrismo, ou seja, é a ideia, por exemplo, de que a minha cultura, né, e aí também é atravessada pelos seus valores morais, né, e éticos também, a gente tende a achar que a nossa cultura, ela é natural, o mundo é dessa forma mesmo. Então, assim, é comum, por exemplo, que eu possa ir para a praia usando um biquíni, usando uma sunga. Então, isso é a coisa mais comum, mais natural. Por quê? Porque como eu falei, uma herança cultural, né, um processo de herança cultural, ou seja, eu não fui a primeira pessoa que foi para a praia, eu vou trazer esse exemplo de sunga, ou de biquíni, ou de maiô, enfim, com os trajes de banho que a gente conhece. Ou seja, as pessoas já fazem isso. Quando eu chego na praia, tá todo mundo assim, ou na piscina, né? Já tá todo mundo assim. Isso vem sendo trabalhado, né, há muito tempo, há 50 anos é assim. E para mim é normal, para mim é natural. Né? Aí imagina que você está lá na praia e chega uma pessoa que é, por exemplo, muçulmana, que tem tradições culturais diferentes. Né? E aí, seja homem ou seja mulher, né, em específico aqui as mulheres, porque os homens ainda poderiam ter essa liberdade, né, assim, mais ampla, dentro dessa cultura, mas
chega um grupo de pessoas e eles querem ir na praia. E eles vão tomar banho todos vestidos de roupa, né? Com aquelas roupas, né? Que a gente chama as burcas. Você vai achar estranho, né? E muitas vezes você pode fazer um julgamento, né? Um pré-julgamento, dizendo que aquilo está errado. Mas por que a gente faz esse movimento? É justamente por conta da tendência etnocêntrica. Ou seja, é a gente pensar, né, é a gente tomar a nossa cultura, a nossa forma cultural, a nossa forma de observar o mundo como correto. E aí, quando a gente vê outras formas ou outros meios de observação do mundo, a gente, antes de mais nada, entra dentro de um processo conflituoso. Tanto um conflito interno, porque é daí, gente, que é interessante que a gente observe, é daí que os preconceitos, eles surgem. Primeiramente, assim, o preconceito é importante que a gente fale, né? Como o próprio nome já diz, ele é uma conceituação anterior. Eu não conheço, eu não sei, então é normal, é natural que eu imagine como essa coisa funciona, como esse algo funciona, como essa cultura funciona. Então eu estou fazendo um preconceito. Isso é ruim? Não, não é ruim. Por quê? Porque isso é um processo que eu vou imaginar, que eu vou pensar sobre uma determinada coisa. A questão do preconceito se torna ruim quando? Quando eu não me abro para conhecer o processo e, consequentemente, mudar, né, esse meu preconceito e gerar um conceito que é próximo, que é fincado na realidade. Ou seja, por exemplo, vamos supor, isso é muito um exemplo, né, que é bastante dado. Né? Por exemplo, as religiões de matriz afro, ou os cultos, né, ou um determinado ritual. Né? Então, eu acho que, lógico, eu estou numa sociedade que é de base cristã e geralmente na televisão, nas TVs, sempre tem missa, culto, né, missa católica, cultos evangélicos, e eu sempre vejo aquilo. Né? E eu tenho um colega, um amigo, que ele é de uma religião afro. Só que não passa nenhum ritual completo, tal como, sei lá, a missa, o culto, da televisão não passa um ritual afro. Então eu não sei como é, por exemplo, né? Se eu nunca fui. Então, eu posso imaginar como é. Ele me fala, né, que tem os orixás, que faz um círculo, que tem todo um processo ritual de música, de canto. E aí eu fico imaginando, ou seja, eu estou fazendo, né, um pré-conceito, eu estou imaginando como é que funciona. E aí ele me convida para ir. Então, eu digo assim, não, eu não vou, porque lá é algo ruim. E aí você já começa, olha só, essa questão do preconceito, como é que se forma, que é importante. Né? Então, assim, e aí existe também, muitas vezes, né, discursos sociais que vão colocando essas religiões como algo ruim, né, como algo, né, que fazem determinados rituais, etc. Como a gente já sabe. E aí o que acontece? Eu já tenho uma ideia pré-formada que é tranquilo, porque eu não conheço, então eu vou imaginar. Eu tenho, de outro lado, né, uma série de outras informações que são erradas e que estão ali circulando. Aí o que acontece? Quando é que o preconceito se torna ruim? Se torna ruim quando eu junto essa ideia que eu imagino, que eu não sei se é realmente dessa forma, mas que é um movimento normal, necessário para que eu vá, né, sei lá, se eu for lá, para eu não chegar lá, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Então, você já tem uma imaginação, você já vai pensando, né? Mas, e aí, quando é que o preconceito se torna ruim? Ele é algo nocivo, né, dentro desse processo social e cultural, né? E também tem uma perspectiva etnocêntrica. É quando eu pego essa ideia que eu já formulei e junto com ideias errôneas, né, ideias negativas. E aí o meu colega, ou a minha colega me chama para ir um dia lá no terreiro para conhecer, né? E aí eu digo que não vou porque isso é ruim, porque em outro lugar disseram que acontecem coisas ruins, e aí você vai criando todo esse processo. Então,
nesse sentido, né, você tem um preconceito. E aí a gente tem que fazer essa perspectiva bem direitinho, porque assim, não é que o preconceito é algo ruim, em sua perspectiva primeira, né, nesse sentido de pensar a palavra, né? Mas os usos que se faz é quando você não está aberto, né, para esse processo, né, aí sim, né, você tem uma perspectiva negativa. Por exemplo, é muito interessante, se eu disser assim, deixa eu fazer só uma pergunta assim, para vocês. Tem alguém aqui de família judaica? Alguém na sala? Sim ou não? Creio que não. Ninguém respondeu, acho que não. Mas, por exemplo, né, dentro da perspectiva do judaísmo, tem uma série, várias festas, né, várias perspectivas rituais. E aí, assim, eu nunca participei, né? Assim, nunca fui convidado. Não sei se tem amigos judeus, vou perguntar. Mas assim, nunca participei. Mas eu imagino como seja, né? Então, assim, já li algumas coisas, já vi alguns vídeos, mas eu nunca participei. E tenho vontade de participar. Só que eu tenho na minha mente, é isso que eu tô querendo, assim, né? Para a gente ir finalizando. Eu tenho, né, uma perspectiva de como será, como seria, né, como essa festa. Então, isso é um conceito anterior, né? Um radical pré de antes mesmo de conceito. Então, a vontade de ir, o desejo de ir, de conhecer, né, faz com que esse movimento que é essa conceituação anterior, ela vai, né, ser desfeita. E aí eu vou conseguir, né, observar, ver, conhecer. Então aí você tem uma suspensão dessa perspectiva. E aí, só para a gente finalizando essa parte, só lembrar, né, que aí o etnocentrismo, como a gente viu, lembrar algumas coisas, né, que a cultura ela interfere no plano biológico, como a gente viu, que o processo cultural ele vai interferir diretamente nessas necessidades fisiológicas da gente, né? Então, como é que a gente se alimenta, que horas a gente se alimenta. Então, todos esses processos são processos culturais. Por mais que a gente não... Estou só passando, tá? Por mais que a gente não... Também as questões das rezadeiras que a gente falou, lembra, assim, de eu tá com algum tipo de dor de cabeça, alguma coisa, alguma indisposição, e aí eu vou numa rezadeira, e aí ela faz um ritual, e eu me sinto bem depois. Então, são exemplos de como esses processos culturais, eles interferem no plano biológico. E isso, consequentemente, vai, né, variando de lugar para lugar, também, não é uma coisa universal. Também, existem, né, diferentes participações das pessoas no plano biológico, no plano cultural, e aí eu lembro para vocês, a gente não consegue participar de tudo da cultura. Eu acho que só esse primeiro slide é interessante, né? A participação do indivíduo na cultura é sempre limitada. Nenhuma pessoa é capaz de participar de todos os elementos da cultura. Então é importante, por exemplo, que a gente lembre, quando a gente está pensando nas crianças, né? Uma criança, ela não participa, né, de uma perspectiva de trabalho. Deixa eu passando aqui. Ela não participa de um processo de trabalho, porque a cultura do trabalho, ela é específica, ela é pensada para as pessoas adultas. Então, a criança, ela tem, né, a sua cultura própria de brincar, de ir para a escola, então ela vai ali se inserindo. Depois é que ela vai entrar em outros estágios da cultura, né, em outras perspectivas culturais. E aí, por exemplo, vamos pensar aqui, a gente está inserido, está buscando se inserir dentro de uma profissão, que é a psicologia.
Isso implica dizer o quê? Que existe toda uma cultura em torno dessa profissão, todas as questões culturais, né? E, Antoniel, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer assim, que se a gente for ver um colega da gente que é do direito, a gente já vê a diferença, a gente já sente, né? A gente já vê que as próprias falas, né? A nomenclatura, os objetos de estudo são outros. Isso também é cultural. Então, não dá para você ser de todos os lugares. Isso é interessante quando a gente tiver essa perspectiva, né? Lembrando, né, a cultura ela tem uma lógica própria. Isso implica dizer o quê, gente? Isso implica dizer que não tem cultura pior ou cultura melhor. Todas as culturas elas têm, né, o seu processo formativo, os seus sistemas. Então, não adianta a gente querer pegar o nosso sistema cultural e querer transferir para outro. Isso não dá certo, né? Isso vai gerar uma série de problemas, né? Como, por exemplo, o etnocentrismo, as questões de preconceito, né? Que a gente já viu ao longo das nossas aulas. O Clolevi-Strauss, deixa eu passar para frente. E lembrando, né, que a cultura ela é dinâmica. Por mais que a gente pense nas culturas de tecnologia simples, elas ainda assim estão mudando. Lembrando, a gente tem dois tipos de mudança dentro da cultura. Uma que é interna, que é dentro da própria cultura e que muitas vezes ela é imperceptível aos observadores externos, e também as mudanças externas, né, que como a gente pode observar, se dá através desse processo de trocas culturais e que geralmente pode ser mais rápido, né, e mais brusco também. Dentro desse processo, dentro desse processo, aí tem uma perspectiva que a gente pensa dentro das sociedades complexas, dentro dessa dinâmica cultural, que são os processos de aculturação, né, que geralmente acontecem quando uma cultura, né, ela é colocada como universal, muitas vezes, ou ela vai ali dominando, sabe aquela coisa, tá tudo dominado, ela vai se impondo frente às outras. Então, por exemplo, na nossa cultura brasileira, a gente não tem culturalmente, nós brasileiros, culturalmente, a gente não tem o hábito de comer hambúrguer. Por exemplo, hambúrguer não é uma coisa da cultura brasileira. Né? Já é uma importação da cultura norte-americana, por exemplo. Então, nós não temos o hábito assim, os índios comiam hambúrguer. Não, os índios comiam peixe. E muito, graças a Deus. Muito bom. Então, você tem esse processo. É importante que a gente veja essas questões. A cultura dinâmica, acho que é nesse ponto mesmo. Pronto. Acho que desse slide, essa passada aqui bem fluida. Gente, até aqui alguma dúvida, alguma questão? Tá tranquilo? Estou indo muito rápido? Sim ou não, não ou sim? Me digam aí, por favor. Posso continuar? Para a gente ir se dirigindo ao nosso finalzinho. Tranquilo, tranquilo, pronto. E aí, gente, acho que na nossa última aula, né, ainda está fresquinha na cabeça, que foi justamente os processos da Constituição da Nação Brasileira e as questões étnico-raciais, né? E aí, nessa aula, a gente procurou ver... Opa, aqui. Nós procuramos estudar um pouquinho sobre... juntar todos esses processos que a gente já viu e ir pensando o que é o Brasil, como é que se deu a história do Brasil. E aí, como o professor Kabengele Munanga e a professora Nilda Gomes vão tratar. Para a gente conhecer a história do Brasil, é preciso que a gente conheça também a história de outros povos, né? Como, por exemplo, saber um pouquinho das matrizes indígenas, europeias, africanas, árabes, judias, né? E asiáticas. Por quê? Porque quando a gente vai olhar, todas essas pessoas, né, que vieram desses outros continentes pararam por aqui, tirando os indígenas que já eram nativos, né, é importante que a gente sempre diga isso e sempre lembre isso. Os povos nativos do Brasil são os indígenas. Não tem pra onde correr, que ache ruim quem achar, né?
mas o povo nativo que já estava na terra, né, que é dono dessa terra, são os povos indígenas. E só um adendo, graças a Deus que a gente toma banho todo dia, a gente só toma banho todo dia por causa dos indígenas. Viu, minha gente? Não esqueçam disso. Eu acho isso importante. Então, então a gente vai vendo, né, que a história do nosso país, a Constituição é atravessada por diversas matrizes culturais. Aqui a gente viu, né, a chegada dos portugueses, eu acho que essa parte, né, eu vou dar uma passada já, porque foi a chegada dos portugueses, os encontros, a questão dos indígenas. Eu acho importante esse processo aqui. Né, que a gente sempre lembrar duas coisas, tá? Que com a chegada dos portugueses, né, houve uma primeira tentativa, né, de uma escravização dos indígenas, das populações indígenas, e aí lembrando, né, que os indígenas, eles tiveram aí uma resistência em relação à escravidão, e com isso teve aí duas consequências, né, essa resistência dos indígenas ao processo de escravização. Foi a massiva exterminação dos próprios indígenas, ou seja, a morte desses indígenas, né, através do genocídio, né, ou seja, matança das populações indígenas, e também outra forma dessa massiva exterminação foi a questão, né, dos patógenos, ou seja, a morte de indígenas por uma série de doenças, né, como, por exemplo, a gripe, que os portugueses já conheciam, né, já tinham aí, né, bem essa questão bem atual, né, já tinham aí anticorpos para essa doença, e quando chegaram aqui os indígenas, né, eles foram realmente, uma grande parte da população já foi exterminada por conta, né, de uma série de patógenos. E isso também fez com que os portugueses buscassem, né, outras populações para serem escravizadas, que foi aí os negros, e a gente tem abertura para o tráfico negreiro. E aí eu gosto muito desse slide. Né? Não esqueçam, quando a gente dá esse contexto do escravo, parece que a pessoa, né, dentro dessa perspectiva linguística, a pessoa ela nasceu escravo. Ninguém nasce escravo. As pessoas elas são escravizadas. E aí é interessante, né? Por que a gente tem que sempre estar pontuando isso? Porque lá nas terras originárias desses povos, eles eram livres. Lá na terra originária desses povos, eles tinham a sua humanidade, né? E depois eles foram coisificados como objetos e mercadorias. Né? Então, são pessoas que foram escravizadas, né? Não é o escravo, é uma pessoa que foi escravizada. Então, né, a mão de obra escrava vai dar sustento aí para a produção econômica do Brasil, tanto na parte da exploração, né, depois da exploração do pau-brasil, né, os engenhos de cana, e tudo isso vai, né, movimentando a economia brasileira, e todas as histórias, né, que a gente já aqui tratou de pensar ao longo da nossa disciplina sobre esse contexto de formação. Lembrando, né, que lá no início, né, do século XIX, 1808, a gente tem, né, a revogação da lei de imigração, e a gente começa a ver outros povos chegando aqui no Brasil, como os alemães, os espanhóis, os franceses, e as populações asiáticas, elas chegam ali no final do século XIX e início do século XX. Né? Então, como a gente viu, né, o povo brasileiro, né, ela é atravessada por todos os continentes, desde o americano, o europeu, o africano e o asiático. Então, a gente tem pessoas de todos esses continentes aqui no Brasil. Aí, a gente, para finalizar, a gente vê o contexto de raça, né, que aí junta com a aula sobre a evolução, a gente vê que não tem raças humanas, a gente tem um contexto de uma única raça, que é o Homo sapiens, mas o contexto de raça aqui ele é utilizado para pensar, né, uma perspectiva antropológica. Em perspectiva antropológica. Lembrando que essa ideia de raça, biologicamente falando, ela foi utilizada, né, por exemplo, no nazismo, né, não foi utilizada durante o nazismo como uma tentativa de justificar uma superioridade dos brancos arianos, teve consequências nefastas para a humanidade, mas quando a gente está falando aqui de raça, a gente está falando aqui de um processo de um reconhecimento, né, no âmbito socioantropológico dos grupos humanos, e das suas diversas formações, sejam elas sociais, né, ou culturais. Isso também implica dizer um reconhecimento das ancestralidades.
e das identidades grupais. Então, é nesse sentido que a gente usa o termo raça aqui nesse nosso processo. E aí também junta com isso o termo etnia, né, que vai aí, de uma certa forma, retirar esse peso biológico que a gente já falou e vai, como é que eu posso dizer, dar uma sustentação maior a esse pertencimento ancestral. Por isso que a gente usa o termo étnico-racial, né, para a gente tratar dessas questões, porque a gente tanto junta o plano social, cultural, mas também a gente pode pensar de como esses processos sociais, culturais e políticos eles vão interferindo, né, dentro de todo o processo da organização social. Por isso que a gente trata dessa questão étnico-racial para expressar essa dimensão cultural, né, tanto das características físicas, biológicas, que elas existem, mas também, né, dentro do plano do social, do cultural e do político. E a gente viu a questão do racismo, né, que como a gente viu, o racismo, ele é um comportamento, né, que, como a professora Nilda fala, junto com o o professor Cabengeli, é um comportamento que está muito correlacionado aos sinais, né, externos, aos sinais físicos. Então, por exemplo, é muito interessante. Quem viu esse final de semana o episódio com o rapaz lá no Leblon, que é o rapaz negro, que ele estava na bicicleta dele, e um casal de jovens brancos parou ele, dizendo que aquela bicicleta era dele. Alguém viu esse vídeo? Saiu em vários lugares nas redes sociais. Alguém chegou a ver? Sim, não, sim. Pronto. Então, aquela questão é interessante interessante assim, lógico que isso não é interessante. Mas, assim, interessante para a gente fazer esse link com a nossa aula aqui. Esse é o nosso ponto. Aquela perspectiva é uma perspectiva de racismo. Né? Por quê? Porque, como a professora Nilda Gomes e a professora Cabegel Número colocam, é um comportamento, só que esse comportamento, né, ele só se dá por conta, né, de sinais observáveis, ou seja, e aí assim, só houve aquele processo, por quê? Porque o rapaz que estava na bicicleta, ele era negro. Se ele fosse branco, ele não teria passado por aquilo. Isso implica dizer o quê? Isso implica dizer um sinal observável, que é a cor da pele, ou o tipo de cabelo, ou os olhos, né? Então, vejam, né, como isso se dá. E aí, como a gente viu, né, o racismo individual, né, que, por exemplo, esse exemplo trata de um racismo de modo mais individual, e também nós temos aí o racismo institucional ou estrutural. A gente falou de etnocentrismo, eu vou pular, que a gente já falou bastante no slide anterior. E a gente vai, né, do preconceito racial, né, que é esse julgamento negativo e prévio, olha só, né, de uma questão da raça. Aí volta para aquele exemplo que eu estava dando, né, para aquela reflexão. O preconceito, né, está correlacionado justamente a esse julgamento prévio. Só que, vamos lá, como eu falei, aqui a gente está tratando do preconceito racial. Se a gente tirar esse radical racial, essa parte do racial, se a gente deixar só o preconceito, é como eu falei. As formulações dos preconceitos, ou seja, a gente pensar as coisas antes, é normal, é tranquilo. A questão é quando a gente junta e cristaliza como é que eu vou dizer? Acredita que aquilo que a gente pensa é o correto e não se abre. Então, ou seja, como a gente vê, uma característica é a inflexibilidade. Eu sempre acho que é aquilo, eu sempre acho que é aquilo. Né? Então, é uma perspectiva. E aí, quando a gente está falando de preconceito racial, a gente pega essa série de julgamentos que são negativos, né, para os membros de uma raça, de uma etnia, de um grupo, de uma religião, né, que a gente constrói em relação a esse outro. E aí, o problema, sempre, acho que vocês vão lembrar muito disso, assim, o problema não é você imaginar o que é, como funciona, porque isso é uma forma também de você se localizar no mundo. É você cristalizar aquela ideia e não mudar. Né? Então, aí a questão do preconceito, da discriminação, né? Ou seja, da
separação, da distinção, né? E aí, quando você junta o preconceito junto com a discriminação, você vê todos esses processos, né, de exclusão social, de vulnerabilidade das populações negras no Brasil. Então, só para fechar, acho que, cadê? As considerações finais, assim, né, da nossa última aula, e também acho que fechando esse balanço, né? Repensar a história do nosso país, compreender como os índios e os negros foram inseridos na sociedade brasileira desde sua formação até a formação dos dias atuais. E aí, gente, isso implica todas as nossas aulas, né? Se a gente pensar o que é a cultura, como são essas relações, também como se dá o processo da formulação da cultura, da dinâmica da cultura, que a gente viu nesse instante. Então, tudo isso está aí dentro, né? Entendeu como ocorreu de modo desumano e desigual por conta do processo de colonização e as ressonâncias, né, como essas populações elas têm ainda até hoje ressonâncias diante de todas essas violências, diante de todos esses processos, né, compreender também os conceitos de relações étnico-raciais, né, e também a gente observar como se dá essa questão de preconceito, discriminação na escola, na sociedade, na família, na religião, ou seja, nos espaços sociais. Gente, eu creio que essa é a nossa revisão, assim, acho que nesse sentido, e aí também pensar questões de multiculturalismo, tá? Então, acho que esse é o cerne da nossa revisão, da nossa aula de hoje. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, se está tranquilo. Mais uma vez, a nossa avaliação ela tem, né, até tem 7 questões. Vou parar aqui a gravação. Eu peço que cadê? Interromper a gravação. Enviar a atividade parcial, quem não enviou ainda, tá bom?